Existe uma força que trabalha contra a sua riqueza todos os dias, silenciosamente, sem que você perceba e sem que ninguém te avise sobre ela. Ela não está no mercado financeiro, não está na economia do país e não está no seu salário atual. Ela está dentro de você e foi cuidadosamente instalada muito antes de você ter qualquer contato real com dinheiro. Esse vídeo não é sobre estratégias de investimento. É sobre o que impede você de aplicar qualquer estratégia com consistência. A psicologia chama isso de crenças financeiras limitantes. A neurociência chama de padrões automatizados. Na vida real, é o piloto automático que decide por você. E esse piloto opera com mais força exatamente nos momentos em que você mais precisa de clareza, quando surgem oportunidades reais de mudança. Pesquisas em neurociência comportamental mostram que decisões financeiras são tomadas em média 6 segundos antes de a mente consciente perceber que uma decisão foi feita. 6 segundos é o tempo que seu inconsciente leva para decidir se você merece aquela oportunidade, antes mesmo de você começar a analisá-la racionalmente. Esse mecanismo não é uma falha. É uma função de sobrevivência que foi otimizada para o ambiente em que você cresceu, não para o ambiente em que quer chegar. Para entender como reprogramar esse sistema, primeiro precisamos entender como ele foi programado. O primeiro conceito fundamental é o que os pesquisadores chamam de termostato financeiro, o nível de riqueza que sua mente inconsciente considera normal, seguro e merecido. Toda pessoa tem esse termostato calibrado em algum ponto, e ele opera com uma precisão perturbadora, trazendo você de volta ao nível familiar sempre que você se afasta dele. Quando sua renda supera esse termostato, seu cérebro começa a criar situações para normalizar o nível. Gastos impulsivos que parecem justificados, decisões que parecem razoáveis, mas drenam recursos. E quando a renda cai abaixo do termostato, o mesmo mecanismo cria motivação extra para recuperar. O problema nunca foi a oscilação, foi onde o termostato estava calibrado desde o início. A maioria das pessoas calibrou esse termostato entre os 5 e os 12 anos de idade, observando como os adultos ao redor se relacionavam com dinheiro, com abundância, com escassez e com o próprio valor. Não foi uma escolha, foi uma absorção. Crianças não filtram, não analisam, não questionam, elas gravam. Se você cresceu em um ambiente onde dinheiro era motivo de tensão, de discussão, de vergonha ou de escassez constante, seu sistema nervoso aprendeu que a abundância é perigosa ou improvável. E se você cresceu ouvindo que dinheiro não é pra gente como a gente, que rico é desonesto, que querer muito é vaidade, essas frases viraram arquitetura interna. A arquitetura não se desfaz com uma frase motivacional. Ela se reconstrói com consciência, com exposição repetida e com decisões intencionais que contradizem o padrão antigo. Agora, antes de continuar, se você está reconhecendo esses padrões em você mesmo, este é o momento de apertar o like e se inscrever no canal, porque o que vem a seguir é onde a maioria das pessoas nunca chega. O segundo padrão é o que Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, identificou como aversão à perda. O cérebro humano processa a dor de perder com intensidade 2 vezes maior do que o prazer equivalente de ganhar. Isso não é fraqueza, é fiação neural que funcionou perfeitamente para a sobrevivência humana durante milênios. O problema é que ela não foi projetada para mercados financeiros modernos. Isso significa que seu cérebro está biologicamente programado para proteger o que já tem, mesmo que essa proteção signifique perder oportunidades muito maiores do que o risco envolvido. É por isso que pessoas inteligentes deixam dinheiro parado em aplicações que perdem para a inflação por anos seguidos, sabendo racionalmente que é uma decisão ruim e sendo incapazes de mudar. O risco real não é perder o dinheiro que está na poupança, é perder as décadas de crescimento que ele poderia ter gerado se tivesse sido movido a tempo.
Os milionários estudados nos grandes centros de pesquisa comportamental não são mais corajosos do que a média. Eles simplesmente desenvolveram uma habilidade específica: reconhecer o viés antes de agir. Eles criaram um intervalo deliberado entre o impulso e a ação. E esse intervalo, que pode ser de segundos ou de horas dependendo da decisão, é onde a liberdade financeira realmente começa. Esse intervalo é treinável. Não requer meditação avançada nem anos de terapia. Requer prática consciente de uma pergunta simples: isso é medo ou é análise? O terceiro padrão é mais sutil, mais difícil de ver e, por isso, mais devastador: a identidade financeira. A narrativa que você construiu sobre quem você é em relação ao dinheiro. Frases como "eu não sou bom com dinheiro", "nunca fui de guardar" ou "investimento não é para mim" não são descrições neutras da realidade. São instruções que o sistema nervoso executa com fidelidade absoluta. O cérebro é um mecanismo de confirmação de hipóteses. Ele filtra a realidade para encontrar evidências daquilo que você já acredita, descartando sistematicamente o que contradiz sua narrativa interna. Isso tem um nome técnico: viés de confirmação, e é o mecanismo pelo qual crenças financeiras limitantes se perpetuam por décadas inteiras sem nunca ser questionadas ou desafiadas. A pessoa que acredita que não é boa com dinheiro vai encontrar toda semana evidências que confirmam essa crença e vai ignorar, sem perceber, todas as evidências que a contradizem. Aqui está a ruptura que os estudos mostram de forma consistente. Milionários de primeira geração, aqueles que construíram patrimônio sem herdar, têm em comum não o QI, nem a sorte, mas a disposição de questionar a própria narrativa interna. Eles fizeram perguntas que a maioria considera ameaçadoras. Por que acredito que isso é impossível para mim? De onde veio essa certeza? Quem me disse isso pela primeira vez e em que contexto? Essas perguntas são desconfortáveis porque tocam em coisas que foram instaladas por pessoas que você amava e admirava. Questionar a crença pode parecer questionar a pessoa. Mas questionar uma crença não é uma traição, é o maior respeito que você pode ter pelo seu próprio potencial. O quarto padrão identificado nas pesquisas é o efeito Dunning-Kruger aplicado às finanças pessoais. Quem menos sabe sobre investimentos tende a ser o mais confiante, e quem mais sabe tende a ser o mais cauteloso. Isso cria um paradoxo que tem consequências financeiras concretas. Quem mais precisaria de humildade intelectual para aprender é exatamente quem menos a sente nesse momento. O resultado prático é que pessoas com pouco conhecimento tomam decisões com excesso de confiança, e pessoas com conhecimento sólido muitas vezes travam por excesso de análise. A solução para o primeiro grupo é exposição a conhecimento real. A solução para o segundo é exposição à ação imperfeita com risco controlado. Quanto mais você se expõe a ambientes onde pessoas operam em níveis acima do seu, mais seu termostato começa a se recalibrar de forma natural e gradual. Isso não é sobre imitar comportamentos superficiais, é sobre recalibrar o que seu sistema nervoso considera possível e normal para alguém como você. O quinto padrão é o mais silencioso e, por isso, o que mais demora para ser identificado: a identidade de grupo e comportamento financeiro individual. Pesquisas em economia comportamental demonstram de forma consistente que pessoas tendem a calibrar seus hábitos financeiros à média do grupo social mais próximo, mesmo quando isso significa frear ativamente seu próprio crescimento. Não é inveja consciente. É regulação social automática que opera completamente abaixo do nível da consciência. O grupo ajusta inconscientemente quem tenta sair do nível coletivo aceito. Esse ajuste se manifesta em comentários aparentemente inocentes. Você está ficando ganancioso. Cuidado para não perder tudo. Quem você pensa que é para pensar nisso? Esses comentários raramente vêm de má intenção. Vem do sistema de regulação do grupo, que percebe um membro tentando sair do nível coletivo e aciona o mecanismo de contenção.
Pesquisas com milionários de primeira geração mostram que a grande maioria relata um período de isolamento social parcial durante a fase de construção de patrimônio. Não por arrogância, mas por necessidade de proteger o novo padrão mental ainda frágil. O padrão novo precisa de tempo para se estabilizar antes de ser exposto à pressão do ambiente antigo. Isso não é abandono, é gestão de processo. Isso não significa cortar relações, significa adicionar relações que elevam com a mesma intensidade e intenção com que as antigas tendem a nivelar. Agora chegamos ao sexto padrão, e ele é onde tudo se conecta. A diferença entre mentalidade de escassez e mentalidade de abundância não é otimismo versus pessimismo, é arquitetura cognitiva. Mentalidade de escassez opera com a premissa de que recursos são fixos. Se alguém ganhou, alguém perdeu. Mentalidade de abundância opera com a premissa de que valor é gerado, não apenas redistribuído. Essa diferença de premissa muda tudo. Quem você busca como parceiro, como você reage à prosperidade alheia, como você interpreta o fracasso e quanto tempo você consegue sustentar esforço sem resultado visível. A mentalidade de escassez interpreta a prosperidade de outra pessoa como uma ameaça ou como evidência de injustiça. A mentalidade de abundância a interpreta como prova de possibilidade. Esse é um dos padrões mais difíceis de mudar porque está diretamente conectado à identidade de grupo que discutimos antes. Sentir inveja é uma forma de manter lealdade ao grupo. Mudar esse padrão começa com uma prática simples e contraintuitiva. Celebrar genuinamente a prosperidade de outras pessoas, especialmente daquelas com quem você se identifica. O sétimo padrão é o que a pesquisa em psicologia positiva chama de locus de controle, a crença sobre quem ou o que determina os resultados da sua vida. Pessoas com locus de controle externo acreditam que os resultados dependem principalmente de sorte, conexões ou circunstâncias fora do seu alcance. E essa crença se torna autorrealizável. Pessoas com locus de controle interno acreditam que suas decisões e ações têm impacto determinante sobre os resultados, mesmo dentro de circunstâncias adversas. E essa crença também se torna autorrealizável. A pesquisa mostra que o locus de controle pode ser deslocado com prática deliberada, e o deslocamento tem correlação direta com indicadores de saúde financeira ao longo do tempo. O oitavo padrão conecta tudo o que foi discutido até aqui, o que os pesquisadores chamam de sabotagem de identidade, o momento em que o sucesso começa a contradizer quem você acredita ser. Quando você começa a ganhar mais do que sua identidade interna considera normal para alguém como você, o sistema nervoso cria desconforto, e esse desconforto se manifesta em comportamentos que sabotam o novo nível. Procrastinar em decisões importantes, criar conflitos desnecessários em momentos cruciais, abandonar projetos exatamente quando começam a funcionar. Esses são sintomas de sabotagem de identidade. A solução não é forçar comportamento diferente, é expandir a identidade primeiro. Quando a identidade cresce, os comportamentos seguem naturalmente. Expandir a identidade significa mudar deliberadamente as histórias que você conta sobre si mesmo, começando pelas pequenas, antes que o sistema nervoso precise lidar com as grandes. Agora se inscreva no canal e ative o sino, porque os próximos vídeos aprofundam cada um desses 8 padrões com ferramentas práticas e aplicáveis imediatamente, sem promessas vazias. O 9º padrão é sobre tempo, e é onde a maioria das pessoas sente o maior impacto imediato, a relação entre horizonte temporal e capacidade de construção de patrimônio. Pessoas com horizonte temporal curto tomam decisões financeiras otimizadas para o próximo mês. Pessoas com horizonte temporal longo tomam decisões otimizadas para os próximos 10 anos. Os resultados ao longo do tempo são dramaticamente diferentes. O horizonte temporal não é apenas uma preferência, é um reflexo direto do termostato financeiro e da identidade financeira que discutimos antes. Eles se reforçam mutuamente. Ampliar o horizonte temporal começa com um exercício simples. Toda decisão financeira relevante deve ser analisada com a pergunta: como isso impacta minha posição daqui a 10 anos?
O 10º padrão é o que completa o mapa, a relação entre autoeficácia e ação financeira. A crença na própria capacidade de executar é o que determina se o conhecimento se converte em resultado. Autoeficácia não é autoestima genérica, é a crença específica de que você é capaz de executar a ação necessária para alcançar um resultado específico. E ela é construída por um único mecanismo. Esse mecanismo é a experiência direta de pequenas vitórias. Cada ação financeira completada, por menor que seja, constrói autoeficácia para a próxima ação maior. Por isso, o primeiro investimento não precisa ser grande, precisa ser real. A experiência de completar o ciclo, mesmo em escala mínima, é o que constrói a capacidade de repetir em escala maior. Agora você tem o mapa completo, 10 padrões que operam abaixo da consciência, que foram instalados sem sua permissão e que determinam seus resultados financeiros com mais precisão do que qualquer estratégia de investimento. O termostato financeiro, a aversão à perda, a identidade financeira, o viés de confirmação, o efeito Dunning-Kruger, a pressão de grupo, a mentalidade de escassez, o locus de controle, a sabotagem de identidade, o horizonte temporal e a autoeficácia. Nenhum deles é sentença. Todos eles são sistemas, e sistemas podem ser atualizados quando você sabe onde estão os mecanismos de controle. O dinheiro não é o objetivo final, nunca foi. É o instrumento que amplia sua capacidade de viver de acordo com seus valores mais profundos. E o caminho para essa liberdade não começa no mercado. Começa no mapa interno que você usa para interpretar o mercado, as oportunidades, o risco e o próprio merecimento. Seu cérebro não é seu inimigo, é o sistema mais sofisticado já desenvolvido, operando com um software que foi escrito para outro ambiente. E software, diferente de hardware, se atualiza. A atualização começa com uma decisão. A decisão de observar seus próprios padrões com mais curiosidade do que julgamento. A próxima decisão é inteiramente sua, e agora você sabe que ela será tomada, em algum nível, nos próximos 6 segundos. E se quer prosperar e aprender tudo que não te ensinaram na escola, se inscreva no nosso canal.